Bom, pessoal, estou chegando trazendo mais informações para vocês. Eu sou o Gley Fagundes. Hoje é dia 21 de janeiro de 2021. Na descrição vocês vão encontrar o link para esta matéria. Gente, presta atenção nisso aqui. Nós vivemos em tempos em que o STF não respeita mais absolutamente nada. E todas as ações questionando outros órgãos que a esquerda não concorda, agora viraram, vamos dizer assim, o ponto central do STF. Se inscreve... Bom, vamos matéria primeiro aqui, ó. Lewandowski dá 72 horas para a Anvisa prestar informações sobre a análise da Sputnik. Gente, eu fico me perguntando como é que um país pode ir para frente quando você tem uma Suprema Corte que questiona cada decisão de cada ação no país. A Anvisa, me diga uma coisa, Lewandowski, o que você entende de biotecnologia, o que é que você entende de vírus, o que é que você entende de, enfim, dessa área? Você mal entende de ser ministro do STF? Eu fico me perguntando, que raios tem essa turma em ficar se metendo? Ora, se a Anvisa foi criada justamente para negar ou aprovar determinadas coisas, medicamentos, essas coisas, tratamentos, ora, aonde entra essa questão do STF? Vamos entender? Se inscreve aí, aperta o sininho das notificações para você receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like, o seu dislike. Na descrição do vídeo tem chave Pix ou conta bancária para aqueles que curtem o nosso canal e gostam do nosso trabalho. Não esquece, gente. Dia 24 agora, 21 horas, domingo, a nossa live política. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Ricardo Lewandowski, determinou nesta quarta-feira, 20, que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, envie informações sobre um pedido de uso emergencial da Sputnik V. A vacina contra a Covid-19 está sendo desenvolvida pela Rússia. No Brasil, a farmacêutica União Química é quem tem a parceria com o Fundo Soberano da Federação da Rússia para o recebimento do imunizante. Em sua decisão, o ministro deu prazo de 72 horas para que a Anvisa preste esclarecimentos sobre o suposto pedido de uso emergencial que possa ter recebido. As informações vão ajudar Lewandowski a decidir sobre um pedido do governador da Bahia, Rui Costa, PT, que quer autorização para importar e distribuir vacinas mesmo antes da aprovação da Anvisa, desde que os imunizantes já tenham aval de autoridade sanitária estrangeira ou da Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS. O governo da Bahia argumentou que a Sputnik V já foi aprovada e está sendo utilizada em alguns países como Argentina, Bolívia, Paraguai e Venezuela. Olha só quais países, gente. Só os melhores, né? Considerada a afirmação do autor feita na petição inicial de que já foi requerida a autorização temporária para o uso emergencial da vacina Sputnik V, informe preliminarmente a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, no prazo de até 72 horas, se confirma tal afirmação e, em caso positivo, esclareça qual o estágio em que se encontra a aprovação do referido imunizante, bem assim eventuais pendências a serem cumpridas pelo interessado, escreveu Lewandowski em seu despacho. Agora vamos lá, veja só, gente. Até eu sei o motivo pela qual a Anvisa negou. Ela foi bem transparente nisso, mas parece que os ministros do STF têm uma dificuldade em ver uma coisa óbvia. No último dia 15 de janeiro, a União Química anunciou que havia entrado com um pedido de uso temporário emergencial da vacina Sputnik V. Segundo a Agência Brasil, o pedido da Bahia foi protocolado em seguida às notícias de que a Anvisa recusou um pedido de uso emergencial da Sputnik V. Na última segunda-feira, 18, no entanto, o Fundo de Investimento Direto da Rússia divulgou uma nota negando que tenha havido a recusa da Anvisa. Há informações de que o presidente da farmacêutica da União Química, Fernando de Castro Marques, deve ter uma reunião com representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária nesta quinta-feira, 21, para tratar do trâmite para a aprovação do uso emergencial. E aí finaliza a matéria. Vamos lá, vamos esclarecer aqui o que o Lewandowski não sabe, ou finge que não sabe. Primeiro ponto, gente, a Anvisa sim negou o pedido. E Gley,
mas pode aprovar ainda? Pode. Mas então por que a Anvisa negou? Primeiro, a Anvisa negou o pedido da questão pelo seguinte: a documentação enviada, né, porque na verdade é aquela primeira documentação, lembram? A primeira documentação para aprovar a primeira etapa que aprova a documentação para depois passar para a questão do uso emergencial. Então, a Anvisa, entre aspas, não negou a questão emergencial ainda. Ela negou, né, ela desaprovou a documentação inicial. Segundo a Anvisa, os documentos que vieram para que ela analisasse estavam abaixo do mínimo, ou seja, faltavam tudo que era essencial. A Sputnik o laboratório não mandou estudos clínicos, não mandou relatórios, não mandou praticamente quase nada, segundo a Anvisa, né, a declaração da Anvisa. Então a Anvisa negou a documentação do pedido primário do laboratório. Então, ou seja, para que houvesse a análise do uso emergencial, essa documentação primária tem que ser aprovada pela Anvisa. Não sei se vocês lembram, né? A Anvisa levou aí uma semana para analisar os documentos relacionados à Coronavac e a de Oxford. Depois que ela analisou, ou melhor, levou 2 dias, né? Depois que ela analisou esses documentos, ela aprovou os documentos da Fiocruz, mas fez requerimentos à questão da Coronavac, né? Pediu a Coronavac mais documentos. No caso da Sputnik, eles não mandaram nem o mínimo necessário para essa primeira etapa. Então a Anvisa foi lá e rejeitou o pedido, o que não impede que a empresa faça um novo pedido ou complemente a documentação que falta, né? E assim retome novamente. O que a gente está vendo? O governo da Bahia, né, quer levar aos baianos vacinas que não são aprovadas no nosso solo brasileiro, são aprovadas em outras regiões. Aí eu fico, uma questão me é confusa na cabeça. A esquerda criou esse monte de agências regulatórias Brasil afora, para que elas fossem obedecidas. E na hora deles obedecerem a própria criação deles, eles são os primeiros a tentarem burlar. Já prestaram atenção nisso? Você pode avaliar que muitas ações do presidente Bolsonaro foram feitas em cima de critérios petistas, ou seja, leis, regras que o PT criou, o presidente foi obrigado a seguir. E mesmo o presidente seguindo essas regras que foram criadas por eles, ora, porque foi Bolsonaro que passou a fazer, as regras deixaram de valer, né? É uma maravilha a esquerda. E agora a gente vê a mesma coisa nessa questão aqui. O órgão regulatório está aí, foi tão idolatrado durante a gestão petista, né? A sua importância, a sua seriedade, né? Bom, agora é o contrário. Agora, quando a agência age em deformidade com a esquerda, né? Contrariando os desejos da esquerda, aí a agência já não tem mais graça, né? Você vê, tem a questão da de Oxford, que está para chegar, você tem a vacina que já está sendo da Coronavac distribuída em todo o país, porém o governo da Bahia, né, está querendo trazer vacinas de fora. Aí você tem a Pfizer, que está sendo uma das vacinas que mais está causando efeitos colaterais. Aí eu pergunto para você, baiano, você prefere esperar, né, a nossa vacina aqui tudo certinho, mas ter um pouco mais de segurança, ou você prefere uma vacina que foi aprovada em outros países e que possivelmente pode trazer um efeito colateral não esperado no Brasil? Porque a Anvisa, ela vai aprovar a vacina conforme o nosso clima, conforme o nosso sistema de armazenagem do produto e por aí vai. Porque tudo isso importa, tudo isso influencia, né? Tudo isso caracteriza a aprovação ou não. Você pode aprovar, por exemplo, um medicamento pode ser aprovado no Brasil e pode não ser aprovado em outro. Mas aí, o outro país vai deixar o medicamento entrar porque a nossa Anvisa que aprovou? Ó o dedinho. Não. Então por que a gente
tem que aceitar a aprovação de outros países em determinadas ações se nós temos uma empresa regulatória para isso. Então veja que a esquerda, infelizmente, ela vai contra os próprios princípios. Eles não pensam na tua saúde, gente. Essa preocupação aí do governo do Rui Costa, na verdade, é para buscar uma ação para ir paralelo, fazer um paralelo ao programa de imunização do governo federal, do Ministério da Saúde. Todos os países do mundo estão seguindo o seu governo. No Brasil, eu acho que é um dos poucos países que está tentando contrariar o governo. E por incrível que pareça, parece que essa turma não aprende. Porque nós vemos uma ação errada em cima da outra desses governadores. É João Dória do lado colocando São Paulo num abismo econômico, financeiro, dentro de um contrato que só está dando prejuízo a São Paulo. É do outro lado você vendo o governo de Manaus afundando o estado, Amazonas afundando o estado devido ao covidão e ao desvio de cilindros por parte aí de empresários que eram cilindros de oxigênio da área da saúde, né? E por aí vai a desentonância. Eles continuam insistindo no erro. É triste a gente ver a manipulação do Covid-19 e das vacinas em prol de um bem político, pessoal. Não é em busca de um bem para o povo, não. Isso aqui, gente, eles estão usando a questão da vacina como meio político para alcançar um fim. Se nós não abrirmos os olhos, essa conta quem vai pagar é a gente, não tenha uma menor dúvida. Nós já estamos pagando esta conta, né? Nós já estamos pagando. Agora, eu não sei quanto a vocês, mas a Sputnik, ela não mandou todos os documentos necessários para a primeira avaliação. Mas o governo baiano parece que, né, não está preocupado com isso, não. Canal Brasil Notícias, gente. E aí o STF entra na jogada, mais uma vez, pedindo explicações para a Anvisa. Eu acho que está na hora da gente tirar presidente da República, eu acho que está na hora da gente tirar senadores e deputados, órgãos reguladores, governadores. Acho que está na hora da gente entregar o Brasil ao STF. Porque os caras não são eleitos pelo povo, mas são eles quem mandam na bagaça. Pensa nisso, gente. Tem alguma coisa errada, e muito errada.